Boa noite a todos. É uma satisfação, uma alegria retornarmos a esta casa depois de alguns anos. Trazemos o abraço fraterno dos companheiros do Grupo Espírita Recanto de Paz de Ipiguá. E esperamos que nesta noite tenhamos a oportunidade, graças aos espíritos amigos e benfeitores que nos reúnem nesta casa, e toda reunião tem uma predisposição de que nós aprendamos a entender e compreender os ensinamentos que a espiritualidade superior nos tem oferecido. Nós vamos trabalhar hoje um tema que talvez nunca tenha sido trabalhado nesta casa. Vocês estão vendo, né? Ele saiu do desenvolvimento. Eu não vou mexer com o vídeo então não. Eu conheci o Onofre de Abreu. E nós vamos ter que ficar sem o Onofre de Abreu. Foi um grande trabalhador do movimento espírita brasileiro. Ele desencarnou como presidente da União Espírita Mineira. E ele, nas suas funções de estudioso, com muita profundidade do Evangelho de Jesus, aí teria que resetar tudo, viu? Senão ela não retorna. De grande estudioso, com muita profundidade do Evangelho de Jesus, ele sempre trouxe ensinamentos muito claros a respeito de coisas interessantes e principalmente no campo da evolução. Quem acredita aqui, por exemplo, que tem existido a figura de Abel como ser humano? Alguém acredita que existiu a figura Abel como ser humano? Alguém acredita que existiu a figura de Caim como ser humano? Deixa eu ir um pouco mais. E Adão e Eva existiram como seres? Quem acredita que existiram como seres humanos como nós? Alguém acredita que existiu? O senhor acredita, senhor? Então eu vou decepcionar o senhor hoje. Porque não existiram, esses são personagens simbólicos do Velho Testamento. Personagens simbólicos. Não existiu nem Adão, nem Eva, nem Abel, nem Caim. Nós vamos trabalhar hoje algumas reencarnações de Caim, aquele que matou seu irmão Abel, lá no Velho Testamento, que matou seu irmão. Então nós vamos trabalhar dentro disso. Bom, Adão representa, na verdade, uma figura simbólica, e que ele representa o primeiro grupo de capelinos, de espíritos que vieram do planeta Capela se encarnar na Terra. Não reencarnar, encarnar, porque foi a primeira vez que eles vieram do planeta, depois tiveram aí um processo de reencarnações aqui, mas vieram se encarnar na Terra, encarnaram-se aqui. Então Adão simbolicamente representa esse grupo. Da mesma forma que nós podemos entender que Eva representaria o segundo ou terceiro grupo desses espíritos que vieram de Capela, desses 4 grupos que vieram de vários orbes do Sol de Capela. Mas não é esse o nosso trabalho hoje. Então, nós sabemos que Caim matou seu irmão Abel. Então vamos soltar um pouquinho e nós vamos trabalhar aqui juntos. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Está dando para ouvir? Sim. Está mesmo? Então vamos lá. É maior a minha... Senhor, ele havia matado meu irmão. E ele diz assim: Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Vamos trabalhando, nós vamos chegar no dia. E eu que você seguisse falando. É maior a minha maldade que aquela que possa ser perdoada. Então tem transgressões que são perdoadas, não tem? De acordo com o nível de consciência. Mas o crime que ele cometeu, aquele perdão, porque ele está falando. Na questão 621 do livro dos
está escrita a lei de Deus? Aonde? Consciência. Então, bom, se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, com quem que Caim conversava? Porque ele está conversando com o Senhor, né? Mas há a possibilidade de ele conversar com o Senhor para conversar com Deus? Nós sabemos que não. Da mesma forma que Moisés não conversou com Deus. Mas o Caim conversava então com aquele Deus que se encontrava na consciência dele. Da mesma forma que nós temos um Deus em nossa consciência e que nós conversamos com esse Deus. Ele conversava com a consciência dele. É maior a minha maldade pelo crime que eu cometi do que aquela que possa ser perdoada. Eu tirei a vida de uma criatura, que era meu irmão. Então eu me compliquei. A consciência dele acusava. Como a nossa vai acusar se a gente cometeu um crime? Qualquer coisa errada que a gente comete hoje, a consciência da gente fica acusando. Ainda mais nós espíritas que temos um conhecimento, um certo conhecimento, e que nós sabemos que quando fazemos errado, nós ficamos realmente muito chateados conosco mesmos. E é muito chato isso para nós, é muito triste quando a gente trabalha esses aspectos interior de culpa, ou de culpabilidade, né? E a gente fica numa situação assim, um tanto quanto vexatória, triste, aborrecido. Eu não precisava ter feito aquilo, eu não queria essa situação do Caim. Então vamos adiante. Falou conscientemente. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ou seja, eu entrei numa enrascada danada, meu irmão. Não foi isso que ele falou? Ou seja, eu matei meu irmão, entrei numa enrascada danada. Qualquer um de nós que fizermos isso, vamos entrar numa enrascada danada, né? Tem que dar conta, né? Temos que dar conta. Ele diz no versículo seguinte: eis que hoje me lanças da face da terra. O que eu posso traduzir disso aqui? O que ele disse, Caim, ao Senhor, com a consciência dele? Eis, Senhor, que hoje me lanças da face da terra. O que aconteceu com Caim? Gente, o que aconteceu com Caim? Prestem bem atenção. Velho Testamento. Eis, Senhor, que hoje me lanças da face da terra. Se foi, desencarnou. Perceberam? Eis que hoje me lanças da face da terra. Está difícil? Estou desafiando vocês? Ele estava encarnado, ele não era desencarnado como serpente. No reencarnou como Caim. Quando ele fala, eis que hoje me lança da face da terra, o que aconteceu com ele? Se encarnou. Está desencarnado aqui no plano espiritual. Ou não é isso que entendeu? Perceberam? Então, a palavra reencarnação naquela época não existia. A palavra reencarnação ou desencarnação foi criada por Allan Kardec com a codificação da doutrina espírita. Mas desencarnação e reencarnação sempre existiu. Porque todos os espíritos da antiguidade também desencarnavam e reencarnavam. Só não existia a palavra. Então eram utilizados esses termos ali, simbólicos. Esse que hoje me lanças da face da terra. Ele já estava no plano espiritual, já se sentia fora do corpo. E daqui a pouco nós vamos ver aí, quando ele volta de novo para a face da terra. Vamos lá, vamos acompanhar o Norte de Abril aqui. É isso que hoje me lança da face da terra. Por meio do ano, porque nós que é lá que o negócio ficar putaria, que nós vamos ver aqui. É maior a minha maldade, eu desencarno, ficar aqui. Quando ele desencarna, fica tudo mais claro para a gente. Quer dizer, o Caim, quando se viu desencarnado, ele viu que as coisas estavam mais claras para ele. Agora está tudo mais aberto, mas é pena que não está saindo aqui porque tinha legenda para o pessoal acompanhar. Porque o som não é bom. Isso foi gravado em fita VHS, é um seminário realizado de 4 horas, com a Norte de Abril, de 4 horas de duração, e em Teófilo Otoni. E aí nós fizemos um trabalho de transcrição, porque o som não é bom, e de legenda. Vai ser jogado na
internet dentro de uns 15 ou 20 dias, essas 4 horas de filmagem, de seminário da parte dele, né? Eu trato de assuntos muito interessantes. Aqui é apenas um pedacinho para a gente ter uma noção da questão reencarnatória e desencarnatória do Velho Testamento. Por quê? Tem pessoas do movimento espírita, e eu já ouvi muito disso, dizerem assim: para que serve esse Velho Testamento? Ninguém entende nada dele. Isso é uma confusão danada. Não se entende nada, isso não serve para nada. Aí o Emmanuel diz assim, quando fazem uma pergunta para ele, pergunta assim: Emmanuel, qual a função religiosa do Velho Testamento no processo de educação da humanidade da Terra? O Emmanuel diz mais ou menos assim: a importância do Velho Testamento no processo de educação da humanidade, no processo de educação religiosa da humanidade da Terra, é de importância fundamental, porque ele é a pedra-mãe. A origem do Evangelho está lá no Velho Testamento. Por exemplo, quando Jesus esteve aqui conosco, existiu o Velho Testamento? Não. Então, quando faziam alguma pergunta para Jesus, às vezes ele se reportava aos profetas da antiguidade, lá do Velho Testamento. Diz assim o profeta Isaías, profeta Jeremias, Joel, por aí afora. Jesus. Então, o Emmanuel continua dizendo assim: ele, o Velho Testamento, é cheio, tem aspectos simbólicos de difícil entendimento realmente para a criatura de entendimento comum. Olha bem o que diz o Emmanuel: entendimento comum. Mostra o Emmanuel nisso daí que quando a criatura deixar de ter um entendimento comum, ele vai ter, com a inteligência já mais desenvolvida, ele vai ter maior facilidade para entender o simbolismo do Velho Testamento, porque ali é a raiz. O Emmanuel fala muito disso. É a raiz do Evangelho. E o Emmanuel comenta também, lá nesse livro Consolador, que nós devemos agradecer em prece todos os dias os nossos irmãos judeus, que mantiveram essa pedra angular, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento também. Eles mantiveram este material de forma muito segura, de forma que ele não fosse deturpado, para que esse material chegasse em nossas mãos nos dias de hoje. Diz isso o Emmanuel. E nós sabemos que é verdade. Portanto, tem coisas ali extraordinárias para nós estudarmos no Velho Testamento, né? Então vamos mais um pouco. Ele continua: eis que hoje mudança da face da terra, vírgula, e da tua face me esconderei. Olha que ele estava contando. E da tua face me esconderei. Como é que ele esconde da face da consciência diante de Deus? Hein? Como é que ele se esconde? Como é que a gente se esconde? E da tua face, Senhor, me esconderei. Reencarnando-se. Não mostra que ele estava no plano espiritual? Vou me esconder da tua face. Quando a gente reencarna aqui na Terra, nós nos lembramos do passado nosso? A gente não está se escondendo de alguma coisa que a gente fez? Ainda bem, vocês já pensaram se nós ficássemos lembrando do nosso passado lá de trás? Já imaginaram se nós, aquele netinho ali, né, que a gente tem aquela adoração que não tem limite, e a gente lembrasse o que pode ter acontecido no nosso relacionamento lá atrás com essa criatura? Se teríamos condições de conviver com ela? Ainda bem que se esquece. Da tua face me esconderei. Então, quando a gente reencarna, nós esquecemos o passado. É isso que ele está dizendo. Então, vamos adiante. Está encarnando. Então, ele estava preparando o quê? Sentindo que ele tinha que
e serei fugitivo e vagabundo na terra de Caim para o Senhor. Quer dizer, estava fora dela. Estava fora. Bom, o Velho Testamento, trabalhado por Honório de Abreu, é muito simples. É difícil para nós. Eu não teria a menor condição de desenvolver um trabalho desse com vocês se eu não trabalhasse com o trabalho que ele está desenvolvendo aqui. Por isso que nós temos que, quando formos ler, estudarmos qualquer material, prestarmos bem atenção, porque vocês e nós aqui analisando hoje o conteúdo desse material que eu não trabalho, nós vamos dizer assim: nossa, mas é tão fácil entender, não é? Por exemplo, eis que hoje me lanças da face da terra. Se nós prestássemos um pouquinho a atenção nesse aspecto, nós entenderíamos que estava ocorrendo, que havia ocorrido um desencarne. Mas é muita falta de atenção nossa. A gente precisa prestar mais atenção e com mais cuidado nós vamos entender até aquelas questões mais profundas, né? Que a doutrina espírita nos coloca. Vou dar um exemplo para vocês muito simples. O Emmanuel, no livro Consolador, faz uma colocação assim: as três revelações em seus aspectos mais profundos. Eu estava falando das três revelações: da revelação vinda por Moisés, de Jesus e da doutrina espírita. Então, o Emmanuel está deixando para nós um ensinamento interessante. Ele diz assim, na verdade: até agora, as três revelações, com seus aspectos básicos e mais profundos, tal. Vocês prestaram atenção no que disse Emmanuel? Esse pedacinho só que eu falei? Vou repetir. Até agora, as três revelações. Até agora, gente. Olha como a gente tem que trabalhar a doutrina espírita com a mente leve, serena e prestando atenção. O Emmanuel é de uma sutilidade impressionante. Até agora, quer dizer, se precisar mais uma revelação, vai ter. Não está fechado o quadro. Até agora a humanidade da Terra recebeu as três revelações, está no Consolador, que nem quiser ver. Olha a sutileza de Emmanuel, que coisa impressionante. Aliás, reencarnaram o Emmanuel, viu? E aqui essa confusão toda, e nós estamos quietos, nós conhecemos bem. Vocês acham que o Chico Xavier e o Emmanuel ia dizer onde o Emmanuel estaria reencarnado? Não é de jeito nenhum. Vocês viram que você vai surgir um menino no programa da Ana Maria Braga, mais ou menos 8 anos de idade. Hoje ele está com acho, 15 ou 16 anos, e ele foi de novo. Uns correntão no pescoço, uma medalha enorme. Ele disse assim: eu não me sinto a reencarnação de Emmanuel, como andam dizendo por aí. Perceberam? Como a gente tem que tomar cuidado com as coisas. E o rapaz é muito místico mesmo. Emmanuel não seria místico de jeito nenhum. Entendem, gente? Nós precisamos tomar cuidado, mas muito cuidado. Existem livros no movimento espírita que é um problema. O Emmanuel, na mensagem que nós temos aqui, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês. Ele diz mais ou menos assim: há obras dentro da literatura espírita que são verdadeiras fezes do pensamento humano. Será que nós não temos lido fezes do pensamento humano? Ou estudado fezes? Vocês perderam o tempo, eu estou falando porque é o Emmanuel que diz isso, está aqui. Será que nós não temos lido muito disso, ou estudado muito disso? Quando nós compramos um livro que não tem, por exemplo, um fundo de qualidade ideal daqueles que a doutrina espírita nos orienta, nos propõe com clareza, compramos um livro desses médiuns sem qualificação, que tem muitos, mas muitos, e damos para alguém de presente, por exemplo.
Aí nós desencarnamos, a criatura também desencarna. E será? A criatura desencarna também. Nós encontramos um dia essa criatura no plano espiritual, que nós demos um livro sem qualidade de presente para ela. Ela poderá dizer para nós o seguinte: quando eu te procurei lá na Terra, buscando em você como uma criatura que tinha mais conhecimento doutrinário do que eu, para que você me orientasse pelo caminho do bem, você me deu de presente uma obra enorme, que serviu, não me serviu para o meu processo de evolução, e pode até servir para um processo, para um retrocesso no campo de progressividade espiritual para a criatura, muitas obras que tem por aí. Que tem obras que são verdadeiro lixo, vocês vão me perdoar. Vocês pensaram nisso? Lembram-se daquela passagem do André Luiz no nosso lar, quando ele encontrou um espírito que desenvolveu um trabalho de uma carroça com animais que ia nas trevas, ou nas regiões de umbral, buscar espíritos para trazer com a equipe de espíritos naturalmente qualificados, que esse pode ir, esse pode ir. E o André, quando viu o companheiro, não sabia onde enfiar a cara. Aí eu falei: não, fique tranquilo, André. Por quê? O pai do André Luiz tinha uma dívida com aquele companheiro, e na linguagem nossa, Deus cama. Aí o André Luiz encontrou com ele no plano espiritual e ficou com vergonha que o pai não tinha feito. É isso mesmo, né? Eu acho que esse espírito, quando encarnado, devido ao pai do André Luiz, ele foi rigoroso na cobrança. Tem essa passagem também. É por aí, é por aí. E ele incentivava o pai, né? É. A ser duro, né? Vocês estão percebendo? É que a vai apagando, tem que bater. Então, nós vamos encontrar essas situações. E é bom a gente começar a trabalhar o nosso interior, para que quando a gente desencarnar, não termos tanta situação dessa para enfrentar lá do outro lado. É coisa muito complicada, né? Vamos aqui voltar ao nosso... Já me mandaram. Olha ali. Ficou claro, gente? Só esse versículo? Vocês estão vendo, ele está comentando aqui, que nesse versículo aí, teve desencarnação, reencarnação, e tem a questão que ele está colocando, né? E todo aquele que me achar me matará. Quer dizer, se alguém descobrir que eu matei o irmão, eu vou ser acusado disso. Porque nós temos manhã, aquele fulano matou ciclano. Estão percebendo? Não é matar a alegria da criatura, mesmo que a criatura, mas vibracionalmente a gente mata, mesmo que não fale diretamente. Porque nós temos uma capacidade danada para matar a alegria dos outros, né? Então matar a gente mata de várias formas, né? Então vamos lá. Desencarnação, reencarnação e causa e efeito. Continua o seguinte: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado, ao 7º. Porque se Caim matou. Deixa eu falar essa questão do 7 para vocês. O 7 é um número relativo à evolução do espírito. Lá no finalzinho ele vai trabalhar, não sei se vai dar tempo de chegar, na questão simbólica da besta, que é o número 666. Tinha uma vez aqui, mas tudo bem, não precisa. 666. Então, o 7, como eu disse para vocês, é um número simbolicamente da evolução. Então, o 66 representa a besta. Mas percebe, o que significa a besta ou 666? Né? Como se fosse meia boca que eles falam, mas olha bem. A situação do Caim, ele vem e faz esse processo e volta para cá, tá vendo? Ó? Vem, reencarna, faz esse processo e fica aqui, ó. Tá vendo? Tem um processo de evolução e permanecendo naquele patamar lá em cima. E volta. Vem e fica fazendo aquela meia volta ali. Estão percebendo? A besta do Apocalipse, né? Esse número simboliza isso. Está entendendo? Não é nada muito complicado, não. Para quem entende, né? Para quem tem conhecimento mais profundo. Numa linha centenária de retaguarda,
Caim matou Abel, era uma coisa. Ele veio outra encarnação. Se ele cometeu algum erro de novo, as consequências são maiores. Então, as bobagens que a gente fez alguma encarnação para trás, era uma situação. Hoje, se nós fizermos, as consequências são maiores. Vocês observam que o Emmanuel, nas mensagens que nós estudamos de Emmanuel, o tanto que ele fala da questão responsabilidade. Então, pare e observa, gente, o tanto que Emmanuel nos chama a atenção para a questão de responsabilidade. Essa questão de livros que eu coloquei é falta de responsabilidade de quem faz isso. Outro dia eu fui com uma determinada para que fiquemos aqui, e uma senhora comprou um punhado de livro dessa altura, uma casa grande de Rio Preto. E ela estava passando lá no caixa. E eu fiquei observando os livros. Não tinha um que servia. Fiquei com dó da senhora, eu não pude falar nada. Perceberam? A responsabilidade é de quem? Da instituição que está vendendo. Eu não sou perfeito, mas não quero correr esses riscos não. Vocês estão entendendo? Não quero. Ó, vou indicar para vocês aqui uma obra. Bom, eu já devo indicar. Este livro aqui, ó, O Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus. Adquira. Evangelho puro. Evangelho puro. Aqui são mensagens de Emmanuel que a Federação Espírita Brasileira convidou, ajuntou, de quase todas as editoras que escreveram obras do Chico. Pegou as mensagens de Emmanuel que ele comenta o Evangelho de Mateus e montou esta obra aqui, ó. Mas já saiu da mesma forma os comentários de Emmanuel sobre o livro de Lucas, de Marcos e de João. Agora vão ser as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, Paulo, tem mais um, cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos e não me recordo agora, tem mais, são 7 livros, também não me recordo agora. Outro dia eu estava no grupo espírita de Iguá, trabalhando às 3 horas da tarde, no calor antes do final do ano, um calor terrível. Minha mulher dando aula na escola, era a coordenadora da escola, bem guardiã. Eu comecei a pensar, sabe? Não sou médico de qualificação maior. Não sei como é que está o meu direcionamento, meu em relação a essa casa, se eu estou realmente produzindo ou realizando o trabalho que a espiritualidade espera de mim. Médiums hoje é coisa, igual aqueles que existiam antigamente, é a coisa mais rara do mundo. Mas não vamos entrar nessa questão porque é um outro trabalho sobre mediunidade, que está mudando tudo mesmo. Essa mediunidade que existe hoje, gente, no mundo de regeneração, ela não servirá. É fim mesmo de si. Psicografia, psicofonia, não terá lá não. Pode ser no comecinho alguma coisa, mas muito pouco depois, porque a mediunidade que vai se trabalhar ali é a mediunidade intuitiva, que o Chico Xavier já alertava sobre isso. Mediunidade intuitiva é a mediunidade do futuro, mas isso é um outro assunto. Isso é um seminário que eu já temos trabalhado por aí. São mais de 3 horas de trabalho nesse assunto. Mas entrei para dentro do salão, esse livro fica lá porque é livro de estudo da terça-feira. Fiz uma prece, abri esse livro ao acaso. Caiu a seguinte lição de orientação para casa. Chama-se Evangelização. Diz assim: todos os estudiosos que solicitam de amigos do além. Olha a resposta que eu pedi. Perceberam? Precisou de médium? Olha bem a colocação que ele faz. Todos os estudiosos, ele falou estudiosos, que solicitam de amigos do além um roteiro de
orientação para suas casas espíritas, é claro, não devem esquecer o Evangelho de Jesus. Roteiro das almas. Olha bem, roteiro das almas, em que cada coração deve beber o divino ensinamento para a marcha evolutiva. No finalzinho ele volta a dizer assim: para a generalidade dessa orientação moral, faz ser indispensável que todos os centros de estudos, os centros espíritas, sejam iluminados pelo Espiritismo evangélico. A orientação está na mão de todo espírita. No entanto, nós estamos vendo os espíritas trabalharem com pouca responsabilidade no movimento. Há centros espíritas que não têm praticamente trabalho de evangelização. Isso aqui, uma reunião dessa é um trabalho de evangelização. Diz o Espírito Emmanuel no livro Emmanuel, assim: as vossas reuniões de estudos doutrinários dentro da casa espírita são de grande importância para todos nós, porque a ela nós levamos um grande número de espíritos desencarnados que não têm ciência ou conhecimento da situação nova em que se encontram agora, desencarnam e não sabem que desencarnaram, o que quer dizer isso. E nós pegamos esses espíritos em grandes números e levamos para a casa espírita nas reuniões de estudos e de palestras, para que eles comecem a ouvir a voz dos encarnados e começam a entender a nova situação vibratória que eles se encontram. E o Chico Xavier escreve um livro que o senhor Rodrigues de Votuporanga escreveu, Inesquecível Chico. O Chico conta um caso interessante, que ele fala assim: sabe, Romeu, quando nós vamos para a casa espírita, nós levamos junto conosco um grande número de espíritos, parentes desencarnados e até vizinhos desencarnados, que continuam morando dentro da casa onde eles moravam quando estavam encarnados. E eles nos acompanham geralmente para a casa espírita. E continua o Chico: você já imaginou, meu dia, que a gente não vai para o centro espírita? Eu falei agora há pouco de responsabilidade, não falei? Aí o Chico disse assim: meu, 80% dos espíritos que desencarnam na Terra nos dias de hoje continuam na Terra, na casa dos familiares. Só 20% conseguem alçar dos desencarnados um plano espiritual um pouco mais elevado. Porque a criatura não adquiriu aquilo que o Cristo coloca no Evangelho, naquela passagem extraordinária do Evangelho. O que viveres aqui na terra, né? O que pensares aqui na terra, o que viveres, né? Aquilo que você criar mentalmente aqui na terra será o elemento que pode te induzir a planos mais elevados ou pode te manter aqui. Perceberam? Então cabe a quem esse processo de evolução? A cada um de nós. Voltando aqui ao caminho do nosso tempo curto, nós vamos parar com a Renascença do Norte, só para a gente encerrar. Ele vai em Gênesis 5,18 e vem mostrar, ali vem provar essas encarnações de Caim. Então, assim, Caim lá na Gênesis. Agora, não tenho a Gênesis aqui para falar as palavras exatas, mas eu tenho mais ou menos na cabeça. Caim então reencarna-se e tem um filho. Depois dessa nova encarnação dele, depois que ele matou o irmão, desencarnou, ele volta, reencarna e tem um filho. E dá o nome a esse filho de Enoque. Quem foi Enoque?
Abel, o irmão que ele matou na encarnação passada. Pois o Enoque também cresce, se casa e tem vários filhos. Mas nesta encarnação de Caim, essa outra encarnação, ele não traz o nome de Caim, ele vem com o nome de Jared. Está lá no Velho Testamento. Vem com o nome de Jared, que ele tem um filho chamado Enoque. Então Jared tem alguns filhos, dentro deles Enoque, e ele constrói uma cidade e dá o nome a essa cidade de Enoque também, porque ele tinha na mente dele, na consciência dele, a grande dívida que ele tinha com aquele espírito, que era o irmão que ele havia matado, que agora era filho. E vai, aí o Enoque mais pra frente casa-se, né? E nasce quem? Lameque, uma outra encarnação de Caim. Lameque. Está claro. Gênesis 5, 18, 5, 19, 5, 20, 5, 21. Foi aqui. Lameque. E Lameque também tem várias mulheres, né? Tem uma só, que é uma confusão danada. Naquela época podia, era direito. Eu imagino o rolo que esse povo arrumou ele. Mas o Caim, será que ele errou de novo? Ainda como Jared, ele diz assim, tinha duas mulheres assim: ó mulheres de Caim, quero dizer a vocês que matei mais um, porque eu não me recordo exatamente o que essa criatura fez para ele, e matei um varão porque ele pisou. O Caim voltou a cometer mais 2 crimes de novo. A história de Caim, gente, representa o que para nós? É aí que eu queria chegar. Nossa própria história, a humanidade, somos nós mesmos, né? Cometendo esses mesmos erros, e tudo está na nossa consciência, e responderemos por tudo que fizermos. Acho que ele está sendo intuído pelo Honório de Abreu, porque o Honório fala exatamente o que ele falou. Exatamente isso. O Caim, então, a nossa história é também como a história de Caim. O Caim representa o processo de evolução da humanidade. Por isso que não existia um simbólico. Mas o Caim, depois como Lameque, né, vem, casa-se de novo, tem filhos, agora não me recordo o nome, mas dentre esses filhos tem um filho que se chama Noé, aquele da arca. Eu vou perguntar para vocês de novo: a arca existiu realmente, a arca de Noé? Quem acredita que existiu a arca de Noé? Você acredita? Agora está todo mundo com medo de falar. Mas eu. O senhor acha que existiu? Eu acho que não. O senhor acha que não, né? Como é que o senhor chama? Como é que o senhor chama? Chibiri. Eu conheço o Chibiri lá de empresa. O senhor Eurício tem um irmão que tem um apelido de Chibiri. É. Ó. Então. Mas você sabe que então o Edir Macedo está procurando a arca de Noé, aí ele vai achar qualquer hora. Vocês sabem o que vai acontecer. A arca de Noé, gente, também não existiu. É simbólico. Vocês sabem qual é a representatividade da arca de Noé? Quem sabe? O que ela representa simbolicamente para nós? Vocês sabem? Acho que eu já li alguma coisa na Gênesis, de Kardec. Eu vou, você vai se lembrar. Ela representa para nós, vou pegar uma calculadora aqui, a arca que já viu, a arca de Noé representa para nós a nossa casa mental. Estou aqui como se fosse uma barquinha, e ela não tinha 3 departamentos, a arca de Noé? Lá aqui no porão, aqui embaixo, que ia meio os animais?
nossos instintos ainda, né? Isso, está todos os nossos instintos. Entendeu? Aqui isso é o subconsciente nosso. Subconsciente. Nesse andar de cima é o consciente. Os 3 departamentos também da nossa mente. Entendeu? E aqui estavam aí os familiares. Agora qual é o problema? Quando nós abrimos a porta aqui do subconsciente da parte dos animais e deixamos os animais subir para cima, o que acontece conosco? Aí nós temos feras, jacaré, cobra, sucuri, virando onça, virando tudo que tem direito. Então perceba que está dentro de nós, dentro do nosso subconsciente. Mas tem uma terceira lá em cima, no superconsciente, uma janelinha aqui, ó. Que na nossa mente representa o quê? Nós temos aí o centro coronário no centro da mente. O centro coronário é a sede da mente. Na sede do centro coronário tem uma glândula que se chama pineal epífise. Epífise, né? Epífise. O que representa essa glândula epífise para nós, gente? Quem está em trabalho mediúnico aqui? Quem faz parte do trabalho mediúnico aqui? 1, 2, só tem 2 aqui hoje. 3. Vocês se lembram quando André Luiz, quem quiser estudar sobre a glândula pineal, tem que estudar o capítulo 2 do livro Missionários da Luz. Mas, no livro Os Domínios da Mediunidade, o Espírito André Luiz trata muito desse assunto, da glândula pineal. Vocês sabem onde foi desenvolvido quase todo o trabalho do livro Os Domínios da Mediunidade, que centro espírita que foi desenvolvido aqui na Terra? O Centro Espírita Meimei de Pedro Leopoldo. Foi uma casa fundada pelo Chico Xavier e pelo Arnaldo Rocha. Porque eles, segundo o Arnaldo Rocha nos contava, porque o Arnaldo Rocha foi marido da Meimei. Esse espírito, veja, vocês distribuem umas mensagenzinhas aí para vocês, vem escrito bem embaixo. Ele foi marido dela. E contou toda a história dele para nós, com a Meimei. O Arnaldo viveu com o Chico no mesmo quarto durante, não sei se 10 ou 12 anos em Pedro Leopoldo, depois que a Meimei desencarnou. Nós tínhamos uma amizade muito boa com ele. Desencarnou, acho que há 7 anos. Outro dia nós, num trabalho mediúnico em Belo Horizonte, ele se comunicou conosco, por intermédio médium, de uma qualidade impressionante médium. O Arnaldo Rocha comenta que eles fundaram o Centro Espírita em Pedro Leopoldo, que fica 2 quarteirões para cima do Luiz Gonzaga, que foi fundado pelo Chico. Porque não tinha condição do Chico psicografar as obras do André Luiz no Luiz Gonzaga. Então eles subiam os dois, depois que terminavam as atividades do Luiz Gonzaga, e iam para o Centro Espírita Meimei. Nós conhecemos essa casa também. A mesa que eles trabalhavam está lá até hoje. E o Arnaldo nos contava que eles, ali ele e o Chico trabalhavam, o Chico recebia os capítulos das obras e todos os livros do André Luiz. Depois eles iam para casa por volta de 1h30 da manhã, 2 horas. Cansados, porque eles trabalhavam os dois o dia inteiro. Aí eles botavam pijama e dormiam no mesmo quarto. O Arnaldo queria uma caminha assim e o Chico assim. Nós vamos dormir. Os dois animados para conversar. O Chico conversava, o Arnaldo comentava que quando eles viam, às vezes, já sentavam na cama ou deitavam, chegava a equipe com o espírito responsável pela obra. Não pode levantar, e nós vamos ter que refazer grande parte do trabalho. Teve vezes em ter que trocar o capítulo inteiro. Quando terminava tudo, que eles corrigiam uma coisa, chegava quem? Que espírito que chegava? Emmanuel, que é o responsável por tudo. O Emmanuel
fazia um trabalho de verificação geral. Agora passa, ou ainda tem que corrigir algumas coisas aqui. Eu pergunto para vocês: quem é que está corrigindo as obras mediúnicas que estão sendo psicografadas hoje aqui, na terra, por esses médiuns aqui? Ninguém. Isso não pode, não deve. Além do Emmanuel, do trabalho do Emmanuel, as obras do Chico te passavam por um processo também de verificação por espíritos da Federação Espírita Brasileira, que eram espíritos encarnados com essa finalidade, de grande capacidade. E muitas vezes eles pediram, mandaram o material de volta para o Chico, para o Emmanuel revisar. E o Emmanuel falou assim: então isso pode mudar assim, mas isso deixa assim, e vê a qualidade dos espíritos. Então, o Arnaldo Rocha contava isso para nós. O livro Ave Cristo, quem já leu aqui o livro Ave Cristo? Você já leu? Mais alguém que leu? Já leu? A senhora sabe quem que é o personagem lá do Velho Corvino? Hã? Mas você sabe quem é o personagem? Tem um personagem que tem o Velho Corvino, depois tem um outro que se apropria do nome de Corvino, mas já não é o Velho Corvino. Estou falando do Velho Corvino da obra. É o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que foi o Zaqueu, aquele que subiu no sicômoro lá atrás. O Arnaldo Rocha contava isso para nós. 12 anos morando junto. Mas tem muita história do Chico para contar para vocês. Não dá tempo hoje de contar, nós estamos tempo já deu. Tem um personagem do livro que chama Eraton Marcelino. Se eu contar rapidinho para vocês. O Eraton Marcelino é o Honório de Abreu que estava ali no começo. Depois a imagem deu problema aí. Ele que desenvolveu esse trabalho. O Arnaldo contava para nós que há muitos anos atrás, lá, quando o Chico era bem, eles iam toda terça-feira para a União Espírita Mineira, de trem, com Maria Fumaça. Tanto tempo que demorava. 40 quilômetros de Pedro Leopoldo, devia ser quase 2 horas de viagem. Né? Hoje a gente faz aí, tem uma avenida, depois pista dupla, tal, mas é um movimento muito grande, porque é caminho também para o aeroporto de Confins, aquela coisa toda, a gente passa muito por lá, né? E aí, diz que um dia eu vinha descendo com o Chico as escadas da União Espírita Mineira, que nós conhecemos muito bem. Tenho muita saudade daquilo ali, muito interessante lá. Tivemos momentos muito interessantes com o Arnaldo Rocha e o Honório de Abreu. E aí, diz que o Chico sempre de braço dado com alguém, ele estava de braço dado com o Arnaldo. Aí diz que o Chico segurou ele no braço e falou assim: está vendo aqueles dois companheiros conversando lá, o Honório de Abreu e o Enio Santos? Estou, Chico. O Enio Santos você não vai trabalhar com ele, disse o Chico, porque ele, o Enio, vai desencarnar logo. Daí é um ano o Enio desencarnou. Mas o Honório de Abreu, que é o Eraton Marcelino do livro Ave Cristo, Arnaldo, esse você vai trabalhar com ele na União Espírita como diretor, e desencarnar os dois como diretor da União Espírita Mineira. Isso me imagina a mediunidade do Chico. Vocês sabem quem é o personagem de Lívia no livro Ave Cristo? O Lívia é o próprio Chico. É o Chico, Lívia. A Meimei é a Blandina, mulher do Arnaldo. O Arnaldo Rocha, um bandidão no livro. Tassiano, personagem terrível. Um dia, se eu tiver tempo, eu vim aqui contar para vocês um pouco da história do Arnaldo. O que ele aprontou aí para trás já. Ele envolvido com guerra, com revolução, um negócio que morreu 19 mil pessoas, guerra e para trás. O Arnaldo foi terrível aí para trás. Deu um trabalho, mas tem um fato. O Arnaldo contou para nós que um dia o Emmanuel, pelo Chico, disse assim: que eu me lembre, Arnaldo e Chico, nas telas da minha memória, nas lembranças do passado, eu vejo vocês e nós juntos há mais de 3.000 anos antes de Jesus, que é o que eu consigo alcançar nas telas da minha memória. Vocês vão me perguntar, não sei se é 3.000 ou 6.000 anos antes de Jesus.
estão percebendo? Que o Emmanuel se lembrava. Eu acho que assim, que vinham junto Arnaldo, Nenê, Chico Xavier. Entende? E o Chico sempre aquele espírito de alma feminina, delicada, né? Entende? Alma feminina, presta atenção nisso. Gente, então eu vou agradecer a paciência de vocês, porque eu já tomei o tempo de vocês além do limite. E rogo a Deus que Deus possa abençoá-los e ampará-los, e que esta casa possa continuar fluindo os ensinamentos do Cristo como sempre fez, e auxiliando todos aqueles que necessitam e que querem a mensagem verdadeira e soberana do Cristo. Que Deus os abençoe e muito obrigado pela paciência. Nós que agradecemos.